Muito prazer, meu nome é Gabriel do site Pentagon Ocean, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar, como você já viu aí, sobre liberação muscular, liberação miofascial, ou como que você pode utilizar esse instrumento aqui, ó, uma bolinha, tá? Para poder ajudar na sua performance, para poder ajudar na sua recuperação e até às vezes ajudar se você tiver um problema de postura, beleza? Antes de eu mostrar propriamente o que você vai fazer na prática, a gente vai ter que conversar sobre por quê e como, tá? Porque ninguém faz isso, raramente você vai achar no vídeo alguém falando os conhecimentos que eu vou passar para você aqui agora, porém eles são essenciais para você fazer isso aqui da maneira correta e para isso ser o seu aliado e não o seu inimigo, beleza? Mas antes de eu entrar no assunto, antes do vídeo começar, eu preciso contar com a ajuda de vocês para que eu consiga continuar fazendo vídeos. Você pode fazer isso dando uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, maneiras diretas de você auxiliar o canal, como um donate, como utilizar o meu link da Amazon, bit.ly/gamafit, ou você também pode simplesmente deixar aquele joinha, se inscrever no canal, mais de 450 vídeos sobre treinamento de força, ou escrever um comentário, nem que seja de 3 a 5 palavrinhas, já ajuda muito nas estatísticas para o canal continuar crescendo, beleza? Vamos lá. O que a gente tem que falar primeiramente antes de mostrar os exercícios, né? O que é tão importante assim? Cara, a lógica que a gente vai utilizar aqui é muito parecida com a lógica do nosso treinamento, tá? Por quê? Por partes, tá? Qual que é a função? O que a gente vai estar fazendo com essa bolinha aqui? Que pode ser uma bolinha de squash, pode ser uma bolinha de tênis, o que você tiver aí, tá? Desde que ela seja dura, mas não seja, sei lá, aço, né? Ela seja levemente, assim, que você consiga apertar para não machucar o seu tecido muscular, não machucar a sua pele. Mas, tá? Qual que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar utilizando esse instrumento para fazer massagens no músculo, né? E para poder liberando o que o pessoal chama de nós. A maneira mais simples de eu explicar isso é uma metáfora que eu já vi, que é bem legal, que você imagina que as fibras musculares é como se fosse um macarrão. Só que, à medida que você vai treinando, o músculo está muito tensionado, é como se o macarrão tivesse ficado cozido demais. Aí as fibras começam meio que a grudar, entre aspas, umas nas outras. E aí você perde a força de contração delas separadas. Cara, tô tentando simplificar. O pessoal da anatomia, da fisiologia, por favor, não me crucifixa, tá? Mas, aí à medida que você vai fazendo essa massagem, você vai desgrudando um pouquinho uma fibra da outra, para ela conseguir contrair e relaxar de uma maneira, né, mais ótima, mais otimizada, e você voltar a performar bem. Se você está muito tensionado, né, tá muito encurtado, você fazendo a massagem vai te ajudar a longo prazo a ir liberando e voltar à sua posição normal. É basicamente isso em termos simples. Agora é o seguinte, qual músculo que você vai escolher para fazer isso, tá? Essa é uma pergunta muito importante que a gente tem que pensar em como respondê-la. E a ideia que eu vou dar aqui é o seguinte, existem músculos no nosso corpo de qualquer pessoa, existem desequilíbrios, tá? Existem músculos que estão um pouquinho mais tensionados e uns que estão um pouquinho mais relaxados. Não é nem no sentido de estar alongado, tá? É no sentido de não estar produzindo tensão. Por isso, a gente fala que ele está relaxado. E na hora de você fazer essa massagem, o que vai acontecer? Ao você massagear um músculo que está encurtado, como eu falei anteriormente, eu vou, o quê? Relaxando ele, liberando as fibras e a longo prazo ele performa melhor. Isso é jóia, isso é nice. Agora, e se você fizer a massagem no músculo que já está alongado? Aí que tem um efeito muito interessante e isso é essencial. Cara, você tem que saber isso. Se você ficar fazendo massagem em um músculo que já está fraco, ou seja, não está produzindo tensão, ou seja, pode possivelmente estar um pouquinho mais alongado do que deveria, no momento você vai sentir um alívio. Por quê? Porque vamos imaginar que o músculo ele tinha que estar aqui e ele está um pouquinho mais relaxado. Na hora que você alongou, ele vai relaxar mais ainda. E aí, na hora que ele voltar ao normal, a posição anterior, ele vai estar tipo assim, não gerando dor, não gerando estresse, mas ele não vai voltar para onde ele deveria. Quero dizer o seguinte, o músculo está alongado, você vai alongar ele mais, na hora que ele voltar, você vai ter uma sensação de alívio, mas esse alívio é temporário, porque isso não faz com que o músculo funcione da maneira original, que seria, digamos assim, com um pouquinho mais de tensão. Eu não sei se está dando para entender, isso é algo que é um pouco difícil de explicar, mas imagina que o músculo está alongado ao número 2, vou tentar explicar pela terceira vez, tá? Se não der para entender de jeito nenhum, por favor, manda nos comentários. Se der também, eu agradeceria se você dissesse. Imagine que a posição original do músculo é o número 1, ele está no número 2. Você alongou, ele foi para o número 3. Do 3 para o 2, você está sentindo relaxado naquele momento. Você não está sentindo dor, você não está sentindo estresse, você não está sentindo tensão, mas o músculo ainda não está no 1. Significa que daqui a 2 dias, no final, na noite do dia, se você tiver feito isso de manhã, você vai voltar a sentir desconforto, vai voltar a sentir a dor, tá? E é por isso que alongar o músculo que já está alongado, o músculo que está enfraquecido, não é legal. Tá bom? Tudo isso para falar o quê? Que eu vou mostrar como você vai fazer isso aqui, por exemplo, no trapézio, mas se o seu trapézio é fraco, não faça, porque você vai sentir um alívio temporário, mas não vai resolver o seu problema e pode até piorar, porque você está indo do 2 para o 3, do 2 para o 3, do 2 para o 3 o tempo todo, daqui a pouco seu músculo está na posição 3 quando ele deveria estar na 1, e isso é piorar a situação. É isso que eu tô falando, tá? Então, o que eu vou focar aqui? Quais músculos que eu vou mostrar para vocês que eu acho que é bem legal? Primeiro lugar é o peito, segundo lugar, bíceps, eu vou falar das costas, vou falar de trapézio e um pouquinho de latíssimo, e vou falar do glúteo
glúteo e se prepara porque o glúteo geralmente desses aí é o que mais vai deixar você sentindo dor, tá? Mas vamos por partes. Primeiro a gente vai falar do peito. Como esse tipo de liberação a gente faz na parede, eu vou ter um pouco de dificuldade para explicar. E então, quando eu estiver na parede, eu vou pedir desculpas, vou ter que tirar o microfone, porque aí eu consigo ir e voltar sem ficar fazendo barulho, tá? Mas aí depois, logo mais a gente volta. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Como eu falei, a gente vai estar pensando em pegar as fibras que mais estão trabalhando o músculo, a região que mais está trabalhando o músculo e às vezes a que mais está tensionada. Quando eu estou falando de musculatura do peitoral, geralmente a gente vai ter uma tensão maior na parte superior, tá? Porque aqui é onde a maior parte das fibras estão saindo aqui do nosso externo e vão chegar lá no nosso úmero. Então aqui a gente vai ter bastante tensão. É lógico que você pode alongar a porção inferior, mas geralmente no que diz respeito à liberação, não vai ser tanta diferença assim. Então é simples, tá? Você posicionou a bolinha e vai, né, esfregando na parede, vamos dizer assim. Cara, é um negócio bobo, é um negócio que pode parecer meio ridículo, mas aí você faz escondido no quarto, tá tudo certo. Por exemplo, achei um lugar onde está dolorido, por exemplo, achei aqui pra mim, embora eu tenha acabado de terminar meu treino. Achei aqui uma região que eu tô sentindo que tem uma resistência grande. O que eu vou ficar fazendo? Vou ficar indo e voltando nela, eu vou apertar mais ou menos. Se você estiver usando uma bolinha de squash igual a minha, você às vezes apertar não vai ajudar porque ela vai amassar demais. Mas uma bolinha de tênis é ideal, para caso você queira apertar mais. E aí você vai estar sentindo, tá? No meu caso, eu já alongo. Então eu não vou ter um efeito da liberação tão enorme assim. Isso daqui eu faria se eu tivesse, por exemplo, muito dolorido no peito um dia. Não deveria, né? Porque meu foco tem que ser tríceps, é o meu ponto fraco. Mas por acaso eu tô muito dolorido no peito, aí eu ia entrar com essa bolinha. Por isso que é legal pro pessoal que tem hipercifose, porque às vezes o peito é encurtado. Então você fazer justamente aqui nas fibras, peitoral superior, ou até no peitoral inferior, próximo aqui ao nosso deltoide, ou até mesmo no deltoide, dá pra fazer no deltoide? Dá. Ele é bem pequenininho, né? Mas você provavelmente vai sentir que ele vai estar muito tensionado, muito dolorido. Então você pode passar alguns segundos aqui. O ideal é você, por exemplo, faz uma rotina. Eu vou fazer peito, deltoide e bíceps. Fazer os 3 músculos. Faço cada um deles 3 vezes, tá? Faço 3, descanso um pouquinho, volto, faço mais 3. O ideal é você tratar como se fosse um treinamento, então, um exercício. Agora, bíceps. Por que o bíceps, Gabriel? Isso é uma coisa que o pessoal não sabe. Mas o bíceps, ele vai conectar na nossa escápula. Vai lá dentro e vai conectar na escápula. Ele, estando encurtado, estando tensionado, estando muito mais forte do que o tríceps, o que ele vai fazer? Vai trazer sua escápula para frente, tá? Ele é um dos músculos que vai contribuir com a sua hipercifose. Então a gente vai passar nele. Eu vou fazer do outro lado aqui. Esse é até um pouquinho mais difícil, mas o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui em cima e vou passar na parede. Muitas vezes o bíceps, ele é interessante aonde? Aqui, ó, justamente aqui onde eu tô sentindo dolorido, que eu ia falar agora. Na região mais interna dele, tá? Caso você não tenha na parede assim, uma pilastra igual essa daqui, só por exemplo, tá? Dá pra você fazer mais tranquilo sem ficar, né, preocupado com o rosto. Mas passando aqui, principalmente na parte interna do bíceps, você vai sentir que vai ter uns pontos aqui que vão estar muito tensionados, muita resistência e pode ficar até dolorido. Geralmente na parte mais externa, aqui o pessoal não sente muito, eu nunca senti muito. Então, pensando principalmente na parte interna do bíceps, deltoide anterior e parte superior, um pouquinho mais lateral do nosso peitoral. Isso na porção anterior. Agora na porção posterior, esse é ainda mais difícil de eu demonstrar, mas é o que eu falei. Geralmente na região do trapézio, você vai sentir a tensão muito grande, mas se o seu trapézio está fraco, lembre-se, você está piorando o problema, não está ajudando. Mas aonde que eu estou falando, Gabriel? Ó, eu tenho as minhas vértebras aqui, então se eu pensar em trapézio, eu estou pensando justamente nas imediações, tá, das minhas vértebras. Se eu for profundo o suficiente, eu posso até chegar nos eretores da espinha, mas aí uma bolinha que não é tão resistente dessa não vai conseguir trabalhar lá, tá? Mas pensa nas regiões onde eu estou demonstrando. Começa na vértebra, você vai sentir o osso, e aí você vai um pouquinho mais para fora de cada um. Você está usando as porções mais inferiores e médias do trapézio. Então eu vou colocar a bolinha. Uma coisa que é legal da gente fazer é protrair a escápula, que aí você alonga o músculo, tá? E aí consegue procurar. Como eu treinei inferiores ontem e fiz muito rack pulls, o meu trapézio está até um pouco dolorido. Então eu vou ficar brincando aqui. No caso, a bolinha de squash não é tão ideal, porque novamente você vai ter que ir profundo na pele. Então a bolinha de tênis aqui pode ser ótimo. Se você tiver as duas, cara, até melhor, você muda de acordo com o músculo que você quer trabalhar. Agora, quando eu estou falando de latíssimo, pensa onde que está o latíssimo, né? Ele está aqui na nossa fáscia lombar e vai até lá dentro do úmero. Então, a principal região de tensão costuma ser justamente, né, essa região, vamos dizer assim, do que o pessoal do bodybuilding chama de asa, né? Quando você
quando você faz um lat spread, quando você abre o latíssimo aparece aqui, ó. É justamente essa região, tá, do latíssimo que costuma estar bem tensionada, principalmente na região de trás. Então, se você está tendo dificuldade, abre o latíssimo aqui, ó. Apareceu aqui, eu vou fazer a massagem justamente nessa região. E aí eu vou ficar procurando onde que está mais tensionado aqui. Achei uma região minha. Tô aqui, vou ficar indo e voltando de um lado para o outro, profundo, superfície, vou ficar passando nessa região, como se você estivesse com coceira naquele lugar, beleza? E agora, para finalizar, eu vou passar do glúteo. E quando eu estiver lá no chão, eu vou te explicar por que do glúteo. O glúteo, galera, é um grupo muscular, embora a gente se refira no singular. Se você pegar um atlas anatômico, uma figura de anatomia, você vai ver que tem muito músculo lá dentro. Você tem o máximo, mas por fora, né, externo, aí tem médio, mínimo, e depois um tanto de músculo pequenininho lá que os nomes não vêm ao caso. Mas geralmente a pessoa ela vai ter uma fraqueza em uma das porções, enquanto outras estão mais dominantes, justamente pelo tamanho, pela função e tudo mais. Por mais que no geral esteja fraco, todos os músculos, alguns sempre estão mais do que o outro. Então o glúteo máximo, pelo fato dele ser o maior, geralmente não está tão fraco assim, embora pode estar, né? Estou falando aqui de tendências. Mas principalmente médio, que é o que fica mais do ladinho aqui, as pessoas costumam guardar muita tensão ali, porque aquele músculo, ele tá, para a função dele, naquele momento ele está fraco, mas ele está trabalhando mais do que os outros. Então, o fato de você não ter uma distribuição boa de carga de trabalho, ele acaba fazendo muito trabalho, ficando muito tensionado, embora esteja fraco. Aí, o que vai acontecer? Vai gerar disfunção, que vai te dar dor no joelho. Tudo é conectado, tudo uma corrente. Então, o que é o legal aqui? Pensar, no mínimo, né? Lógico que varia de caso a caso. Pensar em liberar um pouquinho o glúteo médio e trabalhar as outras porções o máximo possível, trabalhar o quadril o máximo possível para você conseguir fazer as outras partes do seu corpo, do seu quadril, né, do seu glúteo, trabalharem e não sobrecarregarem o glúteo médio. Mas, principalmente quando a dor no joelho está atacando, você pode ver que esse músculo vai estar super tensionado, junto com o TFL, mas a gente não vai estar trabalhando ele aqui, que é o tensor da face late. Ele nem é tão comentado assim. Mas onde que eu vou conseguir alcançar esse grupo muscular que o Gabriel está falando? Cara, sentou no chão, se você colocar a mão aqui, vamos dizer assim, na barra da calça, tá bem lá abaixo na cintura, né, abaixo do umbigo. Logo embaixo da barra da calça, no sentido, vamos dizer assim, acima do seu bolso de trás, do seu short, você vai sentir o seu glúteo máximo. Você vai sentir, principalmente se você estiver sentado no chão, você vai sentir que o músculo está meio amassadinho ali. Coloca a bolinha justamente nesse lugar, tá? Colocou a bolinha nesse lugar. Do lado onde está a bolinha, você dobrou a perna para você alongar o seu glúteo máximo e sobe lá em cima e deixa a bolinha afundar. Meu amigo, faz tempo que eu não fazia isso e só de estar aqui em cima eu tô sentindo que também tá super tensionado. É sempre uma região que é problema pro pessoal que fica o dia inteiro sentado, tá? Não gosto de alongar o glúteo máximo, não alongo o glúteo máximo, mas ao entrar nessa posição aqui, eu consigo alcançar os músculos que estão mais profundos, tá? E aí aqui no caso, se tiver uma bolinha mais resistente, cara, não pode ter certeza que vai doer pra caramba, mas vai gerar um alívio indescritível. Por quê? Porque, cara, a gente passa o dia inteiro sentado, é lógico que vai ter consequências no nosso corpo. Alguns músculos estão trabalhando, outros não. Então experimenta, tá? Faz isso aí que eu tô falando, com a bolinha, não com rolo, que você vai ver que você vai falar assim, cara, o Gabriel tinha razão, eu tenho que treinar mais glúteo, tá? Eu treino e ainda assim, só de entrar aqui na posição de demonstração mesmo, já senti uma dor absurda. Só para mostrar para vocês novamente, onde que você estaria colocando, imagina que eu tenho um bolso aqui atrás, eu vou estar colocando em cima do bolso, da região mais lateral do bolso. E do outro lado a mesma coisa, tá? Esse short aqui não tem bolso, então fica difícil. Mas seria, imagina o bolso imaginário aqui atrás e da região superior e lateral. E aí eu vou passar a perna por cima da outra, tá? E subir em cima da bolinha e fiquei passando aqui nessa região. Cara, o que você vai sentir de dor não está nos livros. Eu espero que tenha dado para entender. Esse vídeo foi muito mais para demonstrar para vocês como brincar com essa bolinha, atendendo a um pedido que foi feito aqui nos comentários. Sinceramente, eu demorei bastante para aprender a utilizar da maneira correta, mas sendo do jeito que eu falei, utiliza esses pontos que eu falei também como referência, mas procura no seu corpo onde que está mais tensionado, onde que dói mais, geralmente, principalmente membros inferiores. Eu mostrei glúteo, mas pode fazer até, por exemplo,
na sua panturrilha, você vai sentir onde está doendo pra caramba. Por quê? Porque a tensão tá tão grande que só de você estar encostando ali, está tocando, gera dor, tá? Então libera, trabalha e faz o fortalecimento, que esses dois juntos, cara, alongar o que tá tensionado e fortalecer o que tá fraco é receita de sucesso, beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, eu peço para deixar aquele joinha, escreve nos comentários se deu para entender, porque já viu que foi um pouco diferente, né? Não deixe de acessar esse site aqui embaixo, pentagonstrength.com, e o meu Instagram, Gabriel Fitness, para mais conteúdo exclusivo. Vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.